Sabe, todo negócio que dá certo, não importa o tamanho, pode ser desde uma transportadora pequena até uma gigante multinacional, todos eles têm uma coisa em comum. Precisam saber se estão no caminho certo, se o que estão fazendo está funcionando. E é aí que entra uma sigla de 3 letrinhas que é, olha, fundamental: ROI. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o que é esse tal de ROI, né? Depois, vamos botar a mão na massa e aprender a calcular. Aí a gente vai entender como ele ajuda a tomar decisões mais inteligentes, baseadas em dados. Vamos ver também alguns exemplos práticos e, por fim, algo super importante. Quais são os limites do ROI? Bora lá, então? Bom, vamos começar pelo começo, né? Pela pergunta que, no fundo, é o que move qualquer negócio. É basicamente isso. Simples, né? Mas é uma pergunta poderosa. Para cada real que saiu do bolso, quanto voltou? Essa é a questão central que o ROI se propõe a responder. Ele tira a gente daquele terreno do eu acho que e nos joga direto no mundo dos fatos, dos números. Ok, então, formalmente falando, o que é o retorno sobre investimento, o ROI? Pensa assim, é uma métrica universal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele funciona como uma régua padrão para medir o quão eficiente foi o investimento. Não importa se a gente está falando de uma campanha de marketing super criativa ou da compra de uma máquina nova para a fábrica. O ROI te dá uma resposta clara se aquele dinheiro que foi investido está realmente trabalhando bem, está trazendo retorno. Beleza, já entendemos o que é. Agora a pergunta é, como a gente calcula isso? Chegou a hora de transformar as ações em números, de deixar tudo bem claro. Olha aí a fórmula. Pode parecer um pouco intimidante, coisa de matemática, mas a lógica por trás é super simples. Pensa comigo. Primeiro, a gente pega o total que entrou de grana graças àquele investimento. Daí, a gente tira o quanto a gente gastou, o custo dele, né? O que sobra é o lucro líquido. Para finalizar, a gente divide esse lucro pelo custo inicial. Simples assim. Para ficar mais fácil ainda, vamos para um exemplo prático. Imagina uma empresa de transportes. Ela vai lá e investe R$ 10.000 num software de roteirização, sabe? Para otimizar as rotas dos caminhões. E com isso, ela consegue economizar R$ 15.000 em combustível e horas extras. Beleza. Jogando na nossa fórmula, o ganho foi de 15 mil, menos o custo de 10 mil, sobra 5 mil de lucro. Agora a gente pega esses 5 mil e divide pelo custo inicial, que foi de 10 mil. E o resultado é 50%. Mas o que significa esse número? É aqui que está o pulo do gato. Significa que para cada R$ 1 que a empresa colocou naquele software, voltaram 50 centavos de lucro limpo. É uma forma muito clara de enxergar o resultado. Mas o ROI não é só um número bonito num relatório, não. Ele é muito mais do que isso. É uma ferramenta de decisão poderosíssima. Agora, a gente vai ver como ele ajuda a construir uma gestão, sabe, mais estratégica, mais inteligente. Olha que interessante essa comparação. É uma verdadeira mudança de mentalidade. De um lado, sem o ROI, a gente tem o quê? O achismo, a intuição. O dinheiro é só gasto. Do outro lado, quando o ROI entra em cena, a história muda completamente. As decisões passam a ser baseadas em dados concretos e o gasto vira investimento, porque agora existe uma prova financeira de que ele vale a pena. E isso nos leva a uma frase que diz tudo. ROI é a língua que os diretores financeiros entendem. E é a mais pura verdade. Para conseguir um orçamento para um projeto, não adianta só chegar e dizer que a ideia é genial. É preciso mostrar os números, provar que aquilo vai dar retorno. O ROI pega um pedido de verba que poderia ser visto só como um custo e transforma ele numa semente. Uma semente que, se plantada, vai gerar lucros lá na frente. É a prova matemática que a diretoria quer ver. Resumindo então, o ROI é tipo um canivete suíço para a gestão. Por quê? Primeiro, com ele dá para comparar projetos diferentes de forma objetiva. Tipo, qual vale mais a pena? O ROI responde. Ele também ajuda a gente a saber o famoso payback, ou seja, em quanto tempo o dinheiro investido volta para o caixa. Como a gente viu, é a ferramenta perfeita para justificar um orçamento para a diretoria. E talvez o mais importante, ele joga uma luz naquilo que não está funcionando. Ajuda a cortar gastos que não trazem retorno, mas com base em prova, em matemática, não em achismo. Certo, vamos agora ver como tudo isso funciona na prática, no mundo real. Especialmente em áreas como logística e comércio exterior, onde muitas vezes o sucesso não é só vender mais, mas sim gastar menos. Pensa só na logística. O retorno de um investimento ali nem sempre vem de vender mais. Muitas vezes ele vem da eficiência, da otimização. Por exemplo, se uma empresa automatiza o armazém, isso talvez não venda nenhum produto a mais, mas se reduzir os erros na separação de pedidos, pronto, já é uma economia direta, é ROI.
Outro exemplo, treinar equipe para manusear a carga com mais cuidado. O resultado? Menos produtos danificados, menos prejuízo. É um retorno claro sobre o investimento em treinamento. E olha que interessante, até um investimento em sustentabilidade, como instalar painéis solares, tem um ROI incrível. Por quê? Porque diminui a conta de luz por anos e anos. É o que a gente pode chamar de ROI da eficiência. Mas, atenção! Nenhuma ferramenta é perfeita, e com o ROI não é diferente. Para usar ele do jeito certo, é fundamental a gente entender também o que ele não consegue medir. Olha só este exemplo, ele é perfeito para ilustrar o primeiro grande limite do ROI. Temos dois investimentos, A e B, ambos com um ROI de 50%. À primeira vista, parecem igualmente bons, certo? Só que tem um detalhe, o investimento A dá esse retorno em um único mês, já o B leva 5 anos. O que isso nos mostra? Que o ROI, sozinho, não leva em conta o fator tempo. E aí vem a pergunta, qual dos dois é melhor? Bom, a resposta é: depende. Depende do objetivo da empresa. Se a meta é gerar caixa rápido, o investimento A é sem dúvida a melhor escolha. Agora, se for um projeto estratégico de longo prazo, talvez o investimento B faça mais sentido. Ou seja, o contexto aqui é tudo. E vamos para a segunda grande limitação. O ROI é puramente financeiro. Ele é ótimo com números, mas não sabe medir coisas que não têm preço. Por exemplo, qual é o valor de uma marca forte? E a satisfação de um cliente fiel? E o moral da equipe? O quanto isso vale? O ROI não captura nada disso. É por isso que as empresas mais espertas não olham só para ele. Elas usam outras métricas em conjunto, como o LTV, que mede o valor do cliente ao longo do tempo, ou o NPS, para medir a satisfação. É uma forma de tentar colocar em números essas coisas que são, na verdade, intangíveis e que muitas vezes são os ativos mais valiosos de um negócio. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O ROI é, sem dúvida, uma ferramenta essencial, indispensável para uma boa gestão financeira. Mas as melhores estratégias, aquelas que realmente levam ao sucesso, são as que conseguem equilibrar os números com aquilo que não se pode medir. Fica a pergunta no ar. Afinal, qual é o verdadeiro retorno de um cliente feliz? Vale a pena pensar nisso.